Deus Todo-Poderoso está nos presenteando, é um presente de Deus, para que ela venha trazer a palavra de Deus para nós. Abra seu coração. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu quero orar. A oração move céus. Ô Espírito Santo de Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar nesta noite. Eu quero te bendizer, Senhor, e glorificar o teu nome pela vida da pastora Lisa. Esta mulher que tanto tem nos abençoado. E ela nesta noite, Senhor, eu quero pedir ao Santo Espírito Santo, use a vida da pastora Lisa, em nome de Jesus, e que estejamos também com os nossos corações abertos para receber tudo aquilo que tu já colocou na vida dela, para nos transmitir nessa noite, em nome de Jesus. Eu te abençoo, pastora Lisa, com toda a sorte de bênção, para a honra e glória do Senhor, e toda a igreja diga amém. Diga glória a Deus, diga está feito, aleluias. Te amo, viu? Obrigada, pastora Marli. Glória a Deus, né? A gente sempre se emociona voltar para casa. Quando visito lá a casa da minha mãe, onde cresci. Vem lágrimas nos olhos, como estarei indo amanhã visitar meus irmãos. E, claro, voltar à casa espiritual. Cheguei aqui, há 22 anos atrás, com o pastor Ralph, já casada, missionários, e permanecemos como única igreja, né? E lá na Suíça, a saudade, né, desse avivamento, desse fluir, desse calor, calor humano, desse avivamento que está sobre o Brasil. E sim, estava ali, já entrei ali na hora do louvor, já aquela saudade, muita saudade mesmo. Eu não vim sozinha, está aí a Ledilma com a Rosemary, fica de pé, por favor. Elas vieram comigo de Cabo Frio, vamos aplaudir ao Senhor. Essas duas guerreiras servas do Altíssimo vieram me escoltando. E elas vão retornar para Cabo Frio, eu vou ficar por aqui uns dias ainda para visitar a minha família. Mas estou vendo aí muitos rostinhos, né? Saudade mesmo de vocês, trabalhando aqui com grupos familiares. Ô, seu Aloysio, dona Gilda, tem que dar um abraço em todo mundo, né? Terminar o culto, vou fazer igual a igreja tradicional, vou lá para a saída, lá para a porta, né? Para cumprimentar, dar um abraço. E, queridos, claro, o pastor Ralph ficou lá com as crianças, dando conta realmente, né? Estava ali pensando, a novidade para falar sobre Maria e Daniel é que eles estão falando pouco português. 3 anos e meio lá, eles estão fluindo muito bem no alemão. Isso ajuda muito a ganhar crianças e famílias para Jesus. E o desafio agora é que eu estou ensinando português para eles, né? Na verdade, assim, bem suave. Mas em janeiro eu começo 2 vezes por semana a ensinar português para eles, porque eles só falam português comigo, na escola, na igreja, com o pai, só em alemão, e português só comigo. Então estão falando errado, escreve muito errado, né? E eu vou dar aí aula para eles. Para honra e glória do Senhor Jesus, estou estudando alemão ainda. E junto com estudando alemão, estou fazendo meu mestrado lá, com alvo de fazer doutorado também, com o objetivo de trabalhar na educação lá. Porque é a área que nós conseguimos influenciar muito a sociedade lá, é na área de educação. O professor, o pedagogo, ele é muito respeitado naquela sociedade. Então, eu quero, através desse alvo aí, né, dessa porta aberta, ganhar muitas famílias, muitos pais para Jesus. Então, orem por mim, eu falo alemão, mas o Daniel e a Maria arrebentam, falam muito, me traduzem, me corrigem muitas vezes. Eles estão sempre me corrigindo, eu falando e me corrigindo. E estão bem integrados, graças a Deus. Quero também dar, assim, uma informação nova, que a sua oferta para missões e o semear na nossa vida
já está alcançando outros países lá da Europa, no leste europeu. Então, vocês sabem que nós temos esse coração missionário, de ação social, nós não estamos parados só ali na Suíça. Eu vou falar um pouquinho da igreja lá, mas eu quero falar que nós não temos muitos membros. Igreja grande na Suíça, na Europa, nós vamos falar assim, a maior igreja, nós podemos falar de 1000 membros, é a maior igreja. Nós estamos lá há 3 anos e meio, e para honra e glória do Senhor Jesus, estamos lá com cerca de 40 pessoas fiéis, leais, 40 adultos, 15 crianças. Sempre tem muita criança, né? A maioria o Daniel traz, do grupo, da vizinhança, ele é um evangelista, sempre traz, crianças muçulmanas. Quantas vezes eu envio fotos para os apóstolos, eu falo, por favor, não publique essa foto, porque ali naquela foto tem crianças muçulmanas e nós não podemos divulgar as fotos, né? Mas ainda é pouco. Moramos num município de 16 mil habitantes e nós queremos ganhar mais pessoas, queremos crescer. No domingo retrasado, eu vou entrar na palavra, mas eu tenho que dar um pouquinho o relatório que o apóstolo está ali, né? Nosso pai, nosso discipulador, os pastores. No domingo retrasado que eu estava lá pregando, o pastor Ralf estava na Moldávia. Então, a nossa igreja, ela investe num projeto social na Moldávia. Pastora, que país é esse? São países do leste europeu que faziam parte da União Soviética. Quando a União Soviética se desfez, vários países surgiram, países pequenos, mas debaixo de muita miséria. Queridos, miséria comparado ao nordeste do Brasil. Miséria mesmo. Pessoas morrendo congeladas. O inverno lá chega a menos 30 graus. Então, assim, nós temos já há 2 anos semeado lá financeiramente, enviando cestas básicas, sustentando um asilo para 50 idosos, uma escola para as crianças. Então, nós temos ido muitas vezes lá. E aquele casal de missionários, o Ralf e a Natália, de Cabo Frio, que estão lá conosco, nesse momento, hoje é o aniversário dela, e ela está lá. Eles estão trabalhando lá na Moldávia, nesse asilo, ajudando nessa escola, cooperando. Então, Moldávia e Romênia são 2 países que nós estamos trabalhando ativamente, tanto na área social, como ganhando vidas também. Grava uma frase, pastor Edmar, pastora Marta, aí, ó, futuros missionários já para o Sergipe, né? E uma frase da minha adolescência como missionária. Meu chamado missionário foi aos 10 anos de idade. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com as mãos daqueles que doam. Missões não se faz só com aqueles que vão. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam aqui orando e intercedendo e com as mãos dos que contribuem. Então, você é um missionário. Quando você vem para a noite de glória e você ora por nós, você está sendo missionário com o seu joelho aí orando por nós. Quando você oferta, semeia, você está enviando a sua missão, a sua oferta, né, para missões longe. E quando os seus pés vão, aleluia, também um missionário na ativa, né? Então eu louvo a Deus pela sua oferta, louvo a Deus pelas suas orações. Estamos no desafio. É sobre isso que também eu quero falar para você se identificar comigo, nessa palavra de hoje. Pastor Ralf e eu, nós não somos líderes triunfalistas. O que é isso? Não somos uma igreja triunfalista. O que é isso? Nós não somos só de apresentar resultados. Nós gostamos muito dos resultados, de contar as vitórias. Mas nós somos também líderes realistas, cheios de fé. Estou falando isso porque no domingo retrasado, eu estava pregando na nossa igreja, pastor Ralf na Moldávia, eu estava pregando para uma multidão de 12 adultos. Não sei o que aconteceu naquele dia. Desses 12 adultos, o irmão que estava na multimídia estava dormindo. Porque é um irmão especial, trabalha lá conosco, ele toma alguns medicamentos, ele estava dormindo. E uma outra senhora de 80 anos, que até vai casar, quando voltar a gente tem que ver isso, né? Há esperança para você, querida.
vai casar, 80 anos. Paguei maior mico, encontrei com ela na rua, no meu pouco alemão, né? Eu vi um senhor com ela, aí eu falei, Maria, olha ali, ela com o filho dela, né? E fui cumprimentar. É o noivo, vai casar, 80 anos. E ela no culto, ela estava lá, né? Então eu pregando para aquela multidão de 12 pessoas, um irmão dormindo, e ela sentada na cadeira, dormindo também. E os 10 ouvintes ali, e quando eu levantei para pregar, e o Ralf falou, prega com fé. Eu levantei para pregar, e Deus colocou no meu coração, prega para essa grande multidão. Oh, ser cheio do Espírito Santo, né? O dia que o grupo familiar está cheio é bênção, e quando só tem 2 pessoas, né? É a minha realidade. Então, queridos, nós somos líderes realistas, a igreja lá é um processo, não é rápido para levar o crescimento. Vocês tiveram 9 decisões, aleluia, ore por nós. Mas nós estamos lá perseverantes, nós não somos daqueles que retrocedem. Não somos. Nós temos o código genético aí dos apóstolos, de oração, de jejum, não desistimos, estamos lá. E pregando para aquela grande multidão de 10 ouvintes, eu falei, amanhã nós vamos fazer uma marcha profética ao redor desse município. Um frio, estava 2 graus mais ou menos, né? E nós vamos derramar óleo nos pontos estratégicos, nós vamos orar. Eu falei, meu Deus, é possível que eu venha sozinha amanhã. Hoje tem 10, segunda-feira à noite, 20 horas, eu estarei aqui, pessoalmente, vou trazer o óleo. E no dia seguinte, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, estavam os 100% lá. Inclusive, tinha até mais 3 irmãos, então tinham 13, mais um irmão, né? 13 pessoas lá, e fizemos aquela marcha profética, e derramamos óleo, estamos crendo, estamos trabalhando. E o que eu quero que você se identifique comigo? A história do bambu chinês. Eu vou entrar na palavra que não é dentro desse tema. Esse aqui é só um breve relatório de como estamos lá. Queridos, o bambu chinês é o bambu mais admirado no mundo inteiro. Eu acho que vocês conhecem a história. O bambu chinês, você planta ele e você não vê nada durante um bom tempo. Leva 5 anos para você ver um primeiro brotinho sair. Tem que ter muita perseverança. Mas o bambu chinês, primeiro ele cresce para baixo. Ele cresce muito para baixo. Sabe por quê? Quando ele começa a crescer para cima, ele alcança 25 metros de altura. Pesquisa depois na internet. É um dos bambus mais fortes e mais altos. Então, quem planta, quem semeia o bambu, eu sei que também há outras histórias de outras vegetações, mas o bambu chinês, você planta e você não vê nada por um bom tempo. E quando começa a ver aquele brotinho, mas ele durante todo o tempo, os 5 anos, ele está crescendo para baixo, as raízes crescendo. Quando começa a brotar e crescer, ele vai a 25 metros de altura com firmeza e flexibilidade, claro, como todo bambu. Nossa vida cristã, nossa vida como líder, a nossa vida como missionário, é uma vida, queridos, plantados como um bambu, para nós crescermos, nossas raízes crescerem muito ainda na palavra, na presença de Deus, aprofundarmos muito, ainda que ninguém veja isso ainda que ninguém veja ainda o crescimento da nossa igreja lá em Ostermundigen, na Suíça. Estamos crescendo para baixo e crendo que o crescimento ainda será visível. Para a honra e glória do Senhor Jesus e para a nossa alegria. Eu não sei se você, como nós, é um bambu chinês, mas fique plantado aonde você está, que é aqui, que é na casa de Deus. As raízes aprofundam e o crescimento com qualidade na sua vida, na sua casa, sim, surgirá. Nós cresceremos, não para a glória de homens, mas para a glória do Senhor Jesus, amém? Diga para o seu irmão, você é um bambu chinês. Pode até demorar, mas você vai crescer. Aleluia.
Então, nós estamos lá, crendo. Oh, eu confesso para vocês, quando eu chego lá, e que eu vou, para mim é mais difícil pregar lá do que fazer meu grupo familiar. O meu grupo familiar dá 15, 20 crianças, o grupo de adolescentes dá 16, 20 adolescentes. Mas no culto, é um desafio, né? Mas Deus sabe, diante do Senhor, da mesma forma que eu preparei a mensagem aqui, é a mesma forma que eu preparo lá para aquele número de pessoas, e é com a mesma convicção que eu prego para uma multidão de ouvintes, pela fé. A palavra de hoje, a maturidade entre irmãos. Pastora Marli já orou, você já orou por mim? Eu só quero, talvez, reforçar, falar, Senhor, eis-me aqui como instrumento. Essa palavra é para a minha vida, o Senhor sabe. Estou aqui para compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor fala comigo no espelho. Aquilo que eu prego para mim mesma, que eu preciso praticar mais a cada dia. Senhor, esse momento agora, quando estarão ouvindo a minha voz, somente o Teu Espírito pode atravessar e falar, Senhor Jesus, no íntimo ao Espírito, não às emoções, não ao coração, não à mente, mas falar ao Espírito que habita dentro de cada um aqui. E eu já declaro que se houver algum espírito contrário, enganador, mentiroso, que traz sofisma, confusão, que aprisiona as mentes, eu já declaro, arreda em nome de Jesus. Seja espírito religioso, seja espírito de décadas, acorrentando as mentes, eu declaro, arreda em nome de Jesus. Você vai esperar, vai ficar lá fora. Toda mão maligna, toda pata maligna, prendendo as mentes agora, no nome de Jesus, pode tirar. Os ouvidos serão destampados e abertos. E como está lá em Efésios, os olhos do coração serão iluminados. Você, esposa, que ora pelo seu marido e sente que a mente dele está aprisionada há tanto tempo, em nome de Jesus, a sua oração será respondida hoje. Você, pai, mãe, que está aqui, cujos filhos, você sente que as mentes estão como uma pata maligna, aprisionando os olhos, os ouvidos, em nome de Jesus, a sua oração será respondida hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu prego ao Espírito que habita dentro de você, em nome de Jesus. Falar um pouco sobre maturidade entre irmãos, que é o que eu estou procurando aprender e praticar. Quando lemos a palavra de Deus e vemos os personagens da Bíblia, sonhamos em ser como eles. Queremos receber as respostas que eles receberam. Queremos viver os milagres que eles viveram. Queremos ver a nossa família abençoada, como muitas famílias aqui na palavra de Deus. Quando vejo a história de José, eu quero ser como José, e toda a história dele, e a vitória que ele alcançou no Egito. Quando você lê toda a história de Moisés, quando você lê toda a história de Davi, de Jó, quando você vê a história de Jesus, e os milagres que ele realizou, oh, nós queremos esse poder, essa presença, essa resposta na nossa vida. Mas eu quero falar para você, trazer um pouco à memória, que todos eles passaram uma circunstância difícil com a família. E hoje nós estamos aqui com o tema família, celebrando aí, né, os GEs e as famílias que estão chegando aqui. Queridos, a igreja, estabelecida como família espiritual aqui na terra, projeto de Deus que haja pai e mãe espiritual, os pastores. Projeto de Deus que haja os irmãos mais velhos, os irmãos que estão chegando, os caçulas. Projeto de Deus que sejamos uma família. E esses nomes, personagens que eu citei, eu quero aqui compartilhar rapidamente. Que cada um deles não teve um momento fácil na família. Tem muitos personagens, mas eu citarei somente esses. Conhecendo a história de José,
você sabe que ele foi perseguido pelos irmãos, vendido como escravo. Os irmãos enciumados de tudo aquilo que Deus já estava derramando na vida dele e o tratamento que Jacó dava a José. Se vamos acompanhar a história de Moisés, um grande homem de Deus, sabemos que até os irmãos deles, Miriam, que o protegeu no bercinho, lá no cestinho, no rio Nilo, seguiu com os olhos até que o cestinho chegasse lá nas mãos da filha de Faraó, se banhando no rio Nilo. Ela acompanhou tudo aquilo, ela era uma menina. Assim também como Arão, o irmão mais velho de Moisés. Nós acompanhamos que lá na frente, a própria Miriam, ela vai se levantar contra o irmão e questionar a autoridade dele. Vamos ver que Arão forma até mesmo objeto de idolatria. Então a família que antes tanto amava, protegia, agora se levanta contra o irmão. Está lá em Números 12. Sobre os irmãos de Davi, aí, os irmãos de Davi, inacreditável, você vê que ele foi o caçula, o último a ser chamado, foi ungido como rei, e quando ele está lá no campo de batalha, e Golias está lá, fazendo seu estardalhaço, Eliabe, o irmão mais velho, ridiculariza Davi, questiona o que ele estava fazendo lá, o diminui na frente de todos. Podemos falar também dos irmãos de Jó. Quando você lê o livro de Jó, você vai acompanhar que os irmãos e irmãs deles o abandonaram no momento mais difícil, de enfermidade. Momento que ele perdeu os filhos, as filhas. Momento que ele perdeu todos os bens que tinha. Momento que ele perdeu a saúde, os irmãos sumiram. Irmãos e irmãs. E quero falar também do Senhor Jesus, que está lá em João 7,5, que diz que nem os irmãos de Jesus criam nele. Quando na Galileia ele queria pregar, os irmãos pediram que ele fosse para a Judeia, fosse para outro lugar. E está lá. Nem os irmãos criam em Jesus, nem os irmãos dele cresceram. Jesus era o filho mais velho, né, o primogênito, ele nasceu, mas Maria teve outros filhos e filhas, e eles cresceram ali, na companhia de Jesus. E quando Jesus começou o ministério, nenhum dos irmãos acreditava nele. Eu não sei em qual parte você se identifica. Relacionamento familiar pode ser muito complicado. Não só lá na sua família, irmãos de sangue, como diríamos, mas também o relacionamento na igreja do Senhor Jesus, entre nós irmãos. Talvez situações como aconteceram com José, você se sente assim, na igreja muito perseguido, em casa você se sente perseguido. Talvez situações como Moisés, você se sente questionado, a tua autoridade. Talvez situações como Jó, você passando muita luta e se sente abandonado. Talvez como a história de Jesus, que eu falei aqui. Por mais que você queira desenvolver o ministério, nem a sua família acredita em você. Relacionamento complicado, relacionamento familiar. Assim como lá na sua casa, assim também na igreja. Por que será que você tem se distanciado da sua família? E eu quero falar da família natural e da família espiritual. Por que você não tem sentido prazer de estar na igreja em companhia dos irmãos? Por que um certo azedume dentro de você não querer estar mais num grupo familiar, numa célula, no ministério? Em algum momento da tua história, em algum momento, sabe, você cansou do ser humano, você cansou de estar perto de pessoas, você se sentiu ferido por irmãos em Cristo. Quantos aqui têm irmãos naturais, irmãos de sangue? A grande maioria, né? Poucos são filhos únicos. O sangue de Jesus, quando você se entrega a Ele, recebe a purificação dos seus pecados. O sangue de Jesus nos torna irmãos. O sangue de Jesus nos torna filhos do mesmo Pai Celestial. Mas não é um relacionamento fácil, é um relacionamento complicado.
Não vamos apresentar aqui uma falsa propaganda, dizer, não, você está na igreja, aqui todo mundo é santo, aqui é uma família que você não vai ver erro nenhum. Como toda família, relacionamento entre irmãos é complicado. Mas grave uma coisa, algo semelhante que podemos acompanhar nesses personagens cujos irmãos perseguiram. Então voltemos lá, eu citei José, eu citei Moisés, Davi, Jó e Jesus. Sabe o que é de semelhança? Eles foram perseguidos, eles se sentiram injustiçados pelos irmãos. Mas todos eles tinham o mesmo Pai justo celestial. Todos eles. E nós também, que pertencemos a Jesus e somos lavados pelo sangue dele, nós temos um Pai celestial que escreve a nossa história. Quem escreve a nossa história não são os nossos irmãos, mas é o nosso Pai celestial. Grave isso. Eu vou falar sobre a importância de irmãos, mas eu quero falar para você que nós temos um Pai celestial, um Deus que age por nós. Um parêntese, um pouquinho do meu testemunho. Eu não fui uma irmã exemplar. Eu não fui um personagem na minha família que eu fui perseguida. Foi o contrário, eu que persegui. Na minha infância e adolescente, eu fui uma péssima irmã. Está registrando aí? Meus irmãos assistindo sabem disso. Éramos 6, crescemos em 6 na nossa casa. Eu não sou a caçula. Bem, a caçula é a Rose. Mas eu não fui uma boa irmã. Não fui. Muitas vezes a gente se coloca como vítima. Mas eu não fui vítima, não. Eu fui a perseguidora, a chata, a enjoada, a implicante, a ciumenta. Eu fui isso. Confesso para vocês. Às vezes na igreja nós nos colocamos como vítima. Mas somos nós mesmos os causadores das pessoas se afastarem de nós. E os meus irmãos se afastavam de mim porque eu era terrível. Um temperamento terrível. 3 pessoas deram jeito, estão dando jeito no meu temperamento. O Espírito Santo de Deus. A apóstola Denise me corrigindo. E o pastor Ralph, um suíço, para botar rédeas nessa capixaba. Ainda estou sendo adestrada. Mas falando então, queridos, eu não era vítima, eu não era aquela que estava sofrendo, eu causava implicância, divisão e ciúmes. Me sentia preterida, minha mãe preferia todo mundo, chata que eu era. Mas glória a Deus, que nós temos um Pai celestial, que Ele nos ama tanto, que Ele não quer nos deixar do jeito que nós estamos. Ele quer nos trazer para o seio da família, Ele quer nos fazer e nos ensinar a viver em família. Família natural e família espiritual. Vamos ver a parte da história então desses irmãos e vou concluir a minha parte também. Os irmãos de José, com toda essa problemática, o Pai celestial entra em ação, já que Jacó, o pai natural, falhou em algumas coisas, o Pai celestial entra em ação e nós vamos acompanhar toda a história. E lá em Gênesis 47 é quando José já perdoou os irmãos, e os irmãos reconciliados, ele pede a Faraó e concede a terra de Gósen, para que os seus irmãos sejam pastores, para que eles vivam em prosperidade. Ou seja, houve uma reconciliação, porque Deus entrou naquela família. Senão, seria uma nação para cada lado, cada filho de Jacó teria sido uma nação, uma contra a outra, naquela ocasião. Na história de Moisés, acho lindo que Moisés, em Números, capítulo 12, ele intercede pela irmã, porque a Miriam e Arão se levantam contra ele, Deus fere Miriam de lepra. Quando Moisés começa a interceder, Deus cura a irmã dele. E a partir dali ela fica 7 dias afastada do arraial, separada, conforme a lei. E ela depois retorna e passa a servir ao seu irmão, assim também como Arão. Deus entrou naquela história com ação de justiça, correção, perdão e reconciliação. Assim, esperança para a transformação da nossa família natural e da nossa família espiritual, queridos. Porque nós temos o mesmo Deus, o mesmo Pai.
E aí quando acompanhamos lá a história de Davi, nós vamos acompanhar bem já lá na frente, depois de tanta perseguição. 1 Samuel 22 diz que os irmãos de Davi foram todos lá para a caverna de Adulão. E o pai e a mãe também. E aí Davi pede asilo político para o rei de Moabe, para que os pais fiquem lá, já mais idosos, né? Protegidos contra Saul. Mas os irmãos de Davi se posicionam do lado dele como guerreiros. Houve perdão, restauração, unidade. Aleluia, queridos. São histórias que o final poderia ter sido como de Caim e Abel lá no início, com morte, com homicídio, com destruição, mas Deus entrou e agiu. Aleluia. Receba isso para a tua família, receba isso para o teu grupo familiar, receba isso para a igreja aqui, receba isso para os cristãos nessa nação. Um Deus celestial que age por nós, aleluia. Rapidamente em Jó 42, nós vamos ver que quando Deus restituiu tudo a Jó, está lá que todos os seus irmãos e irmãs voltaram para celebrar com ele. Está lá. Desapareceram, sumiram do mapa no momento que Jó mais precisava. Está lá no capítulo 42, no finalzinho, quando Deus restitui tudo a Jó, eles voltam. Como será que você reagiria? Poxa, quando eu mais precisei, você não estava lá. Agora que eu estou próspero, minha família, estou saudável, você voltou. Não, diz lá que eles estavam celebrando o nome do Senhor, havia festa, havia restauração. E o Senhor Jesus, somente em Atos 1,14 diz assim: todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, todos, né, eram os apóstolos, todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Lá em Atos, Jesus já tinha sido assunto aos céus, e lá estavam os irmãos, as irmãs, a mãe de Jesus, Maria, reunidos em oração, e logo depois vem o avivamento, vem a descida do Espírito Santo. Até mesmo na família de Jesus, o Pai Celestial precisou entrar para trazer salvação, resgate. Eu creio que a nossa família pode ser totalmente resgatada das mãos das trevas. E eu creio que nós podemos ser esse irmão que faz diferença, essa irmã que faz a diferença. E eu creio que se você tem qualquer problema na sua igreja, onde você estiver com algum irmão em Cristo, o nosso Pai Celestial pode trazer restauração, perdão, reconciliação. Deus está chamando de volta, está te chamando de volta para uma casa, aonde os irmãos não mudaram, mas aonde o relacionamento pode estar amadurecido. Sim, eu fui uma péssima irmã, mas em algum momento precisou chegar o tempo de crescer para baixo. Em algum momento eu precisei amadurecer, o Espírito Santo entrar na minha vida, e eu decidi ser diferente e fazer a diferença, e eu decidi me aprofundar em Deus. Em algum momento eu precisei perdoar e amar os meus irmãos e pedir perdão a eles. Eu os prejudiquei mais do que eles a mim. Nada assim de maldoso, né? Mas com palavras, com rejeição, com implicância. Sim, Deus entrou na minha vida para pedir perdão aos meus irmãos. Eu já era missionária na Índia. Eu tinha 26 anos de idade. Lá na Índia. Madre Teresa de Calcutá fazendo o trabalho, eu ajudando lá nas ruas da Índia. E Deus falou comigo: volta, teu campo missionário está lá na Rua dos Biólogos, quadra 2, lote 2, Jardim Boiúna, Jacarepaguá, casa da minha mãe, meus irmãos lá. Volta lá, vai lá pedir perdão aos seus irmãos e irmãs, pai e mãe. Restabelece o relacionamento com eles. O teu campo missionário ainda não é o mundo. O teu campo missionário ainda é a tua família. E eu voltei. E lá naquela casa, nesse endereço que eu falei, que ainda é
a casa, né, onde nós crescemos, onde a Rose mora, com o Adriano, os filhos. Lá eu voltei para pedir perdão, para restabelecer um relacionamento e crescer realmente, investir num relacionamento de maturidade para com os meus irmãos. E eu vou falar um pouquinho na prática. Tão difícil ser missionário em casa. Foi tão mais fácil ser missionária na Finlândia, na Alemanha, na Índia, em Singapura, na China, no Japão. É tão mais fácil. Ninguém me conhecia pessoalmente. Foi tão difícil ser missionária aqueles anos lá dentro da minha casa, com a minha mãe, com os meus irmãos. Mas eu obedeci. E Deus trouxe restauração, respeito, resgate. Amanhã eu estou indo para lá. Quarta-feira eu faço aniversário. Aí amanhã eu estou indo para lá comemorar com eles. Queridos, que relacionamento lindo. Que relacionamento lindo é entre nós, irmãos. Que relacionamento lindo quando meu pai morreu e tinha que haver a herança, aquela coisa toda de testamento. Sabe aquele relacionamento entre nós todos que não, você que está precisando. Não, vai você, olha, isso aqui é melhor para você. Olha, vamos ceder isso aqui. Um relacionamento de maturidade, de amor, de perdão. Não de competição, de inveja, ciúme, de desejo realmente carnal. Não somos uma família perfeita, mas Deus tem entrado muito, muito nas nossas vidas. Com certeza, antes de Deus restaurar o relacionamento entre nós, irmãos em Cristo, Ele quer restaurar o teu relacionamento na tua casa, na tua família. E quem é que vai ser a porta aberta para que haja essa restauração? Ah, o meu pai, a minha mãe, o meu marido, meu filho, que ora muito, a minha avó. Você que está aqui, ouvinte. É você, é através de você, é começar por você. Porque nós falamos aqui do final, do resultado da história já de José, nós falamos aqui de Moisés, nós falamos aqui de Jó, de Davi, de Jesus, mas eles foram a porta aberta para que Deus entrasse e trabalhasse na família deles. Todos eles perdoaram, todos eles tiveram um coração quebrantado, todos eles tiveram realmente espírito de reconciliação a partir deles. É possível a partir de você Deus trazer resgate na tua casa. É possível através de você Deus trazer resgate em acreditar com maturidade no relacionamento entre irmãos em Cristo. Aquilo que você já esfriou, aquilo que você não acredita mais, aquilo que você já se sentiu vítima do cristianismo, na igreja, aqui, onde você estiver. Tempo de maturidade. Projeta, por favor, aqui Hebreus 2, 11 a 13. Nós vamos ler aqui para nós orarmos com fé, para você escancarar a porta do teu coração hoje e falar: é através de mim, Senhor. É através de mim. Hebreus 2, 11 a 13. 2, 11. Vou ler até lá, né? Está tão bonito, hein? Vocês são 10, hein? Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia e louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Se você ler todo o capítulo e estudar o contexto, você vai ver o momento de Jesus como o filho, antes unigênito, o único filho de Deus, depois sacrificado por nós, morrendo na cruz pelos nossos pecados, ele se torna o primogênito, o mais velho de muitos irmãos. Mas também essa etapa de, sim, irmão mais velho, e o momento que ele fala, os filhos que o Senhor me deu, um posicionamento, uma maturidade de pai espiritual. Estamos vivendo tempos, finais dos tempos aqui na Europa,
que não podemos ser somente irmãos em Cristo, certa competição. Deus está levantando muitos irmãos aqui para se tornarem pais espirituais, com coração paterno, com coração amadurecido. O próprio Jesus, filho unigênito, filho primogênito e pai. Pai, os filhos que o Senhor me deu. Deixa esse último versículo aqui, por favor. Os filhos que o Senhor me deu. Jesus está ali prestando conta, está falando, sim, os meus irmãos, mas agora novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Relacionamento na igreja, sim, queridos, temos muitos bebês espirituais chegando, temos muitas pessoas chegando no nosso meio, mas nós estamos num tempo de maturidade, de já sermos irmãos mais velhos, de chegarmos ao ponto de sermos pais e mães espirituais, de deixar de dar trabalho. Os meus irmãos são mais velhos do que eu, mas eu estou indo lá amanhã para dar palavra de pastora, de mãe espiritual, assim como a pastora Lauzi também é. Eu não vou lá para causar problema, para implicar, para fofocar, para causar divisão. Eu estou indo lá como mãe espiritual do meu irmão, que poderia ser meu pai, o irmão mais velho. Oh, Deus, Jesus, que as nossas raízes se aprofundem na leitura da palavra, na oração, no jejum, de forma a crescermos metros e mais metros de altura, com maturidade, com atitudes que refletem verdadeiramente o coração de um pai, de uma mãe. Que não sejamos o irmão mais velho do pródigo, que não sejamos o Caim invejoso, mas nos dê um coração, como comentamos aqui, desses personagens que o Senhor tratou, que o Senhor transformou, como o coração de José, como o coração de Davi, como o coração de Moisés, de Jó, e até mesmo de Jesus. Oh Deus, oh Deus. Eu terminei de ler um livro há pouco tempo, de um argentino chamado Sérgio Sinar, A Sociedade dos Filhos Órfãos. Ele fala sobre essa sociedade que está cheio de filhos cujos pais não assumem responsabilidade, irmão contra irmão em todo lugar. Falta pai, falta mãe, falta responsabilidade dos pais. Ele fala isso para a sociedade secular, mas eu quero trazer para a nossa realidade. O que nós pastores precisamos não são de irmãos competitivos, nós precisamos de homens e mulheres amadurecidas, irmãos que se posicionam como pai, como mãe. O coração é diferente quando a gente é pai e mãe. Rapidamente, para nós orarmos, de que maneira prática você pode ser um irmão amadurecido lá na sua casa. E eu quero falar irmão amadurecido até mesmo para o seu cônjuge, irmão em Cristo. Como você pode ser uma esposa amadurecida, como você pode ser um esposo, um pai amadurecido, como você pode ser um filho amadurecido, um irmão que expressa maturidade, como você pode ser uma ovelha desse ministério que expressa maturidade, e não mais criancice e meninice. Com certeza poderíamos falar, né, além de orar, ler a palavra, jejuar, que esse ministério tanto coloca na sua veia. Mas eu quero falar que um dos sinais de um cristão amadurecido é uma pessoa grata. É uma pessoa grata, sempre agradecida, não murmura, sempre agradecida. Se recebeu visita, amém, está agradecido. Se não recebeu, está agradecido. Se te cumprimentaram, você está agradecido. Se não te cumprimentaram, você continua agradecido. Eu contei da outra vez que eu estive, não aqui, contei lá em Magé, onde eu preguei da outra vez, que na minha classe de alemão, não vou citar o nome por questão ética, uma jovem mãe de 8 filhos, muçulmana, ela me impactou com algo que ela me falou. Na aula de alemão eu tinha que fazer uma lista, e a gente tinha que trocar essa lista. Eu falei, eu vou evangelizar essa muçulmana, eu vou apresentar uma lista dos meus pedidos de oração.
E lá eu escrevi 10 pedidos de oração, não para mim, mas pela igreja, pelo Brasil. 10 pedidos. E quando eu falei para ela, olha, eu vou apresentar aqui os meus 10 pedidos de oração, que eu faço ao meu Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Na aula de alemão eu podia fazer isso. E ela falou, ok, pode falar. Eu apresentei. Com certeza respeitamos e amamos os muçulmanos, mas não concordamos com a prática deles e aquilo que eles acreditam. Quando eu terminei, ela falou, eu quero te apresentar agora a minha lista também. Eu também faço minhas orações a Allah, ao Deus que eu creio. Está aqui a minha lista. São 10 motivos de gratidão, de ação de graça. Eu não peço nada a Allah, eu só agradeço. Eu já tenho tudo. Quando eu oro, eu só agradeço. Aí a história continua, né? Estou no processo de ganhá-la para Jesus. Sabe onde enfiar minha cabeça, né? Estou no processo de evangelizá-la, de ganhá-la. Pago muito chá para ela tomar, né? Até brinco. Se o PH estiver assistindo, eu falo com ele, com a Natália. Eu estou chateada de tanto tomar chá com aquela moça, né? Chateada, chá. Aí eu falei, não, mas é porque Deus é o meu pai, eu me relacionando com Deus como meu pai, eu peço tudo a Ele. Ela falou, eu entendo você, Elisa. Eu também tenho um pai idoso, que ficou lá na Turquia. Eu não peço mais nada a Ele. Eu só dou. Eu só mando. Eu só entrego. Senhor, me livra dessa, Espírito Santo. O que é que eu vou falar? E eu falei, você me perdoe, você está certa. E ela começou a dar o testemunho de quantos cristãos que ela conhece, que só sabe pedir a Deus, só sabe exigir de Deus. Talvez a gente vai parar nesse ponto aqui, né? Onde tem um relógio, aleluia. Queridos, e ela falou assim para mim, olha, quando eu me converti, que eu não era muçulmana, quando eu me converti, eu cheguei, eu e a minha família, aliás, o meu pai, conosco, os filhos, e nós chegamos ao Amir, ao líder da mesquita e falamos, o que o Alcorão diz, o que os muçulmanos pregam, nós nos submetemos ao que vocês estão falando e nós vamos praticar isso. E ela falou para mim, desculpa, Lisa, mas vocês, cristianismo, vocês querem que a Bíblia se adeque ao que você quer, ao que vocês querem. É como se vocês colocassem a Bíblia abaixo de vocês. Deixa eu escolher aqui o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu vou praticar. Não, é Velho Testamento isso. Novo Testamento eu pratico, Não, dízimo, coisa, não, peraí. Não, obedecer, perdoar. Vocês escolhem partes da Bíblia. E ela estava ali com ousadia, e eu já o meu pé debaixo da cadeira, né? Falando com razão. Quantas pessoas vêm para as igrejas escolher a igreja, o tempo do culto, as personalidades. Eu vou àquela igreja porque eu me identifico com aquele pastor, eu gosto daquela palavra, eu gosto daquele salão, eu gosto daquele aspecto daquele salão. Aliás, vamos mudar o salão, vamos adequar de acordo com o que as pessoas querem. Oh Deus, quando será? E já está chegando o tempo no Brasil e no mundo que cristãos vêm e falam: Senhor, o que diz a tua palavra? Eu me submeto debaixo dela. Eu e a minha casa me rendo. Obedecerei a tua palavra, custe o que custar. Qual é o preço que você está disposto a pagar pelo cristianismo? Porque aquela mulher falou para mim: eu estou disposta a pagar com a minha vida pela minha religião. E você? Eu também. Eu também. Queridos, eu levei uma surra. Eu sou grata a Deus. Deus sabe, eu procuro seguir os princípios da palavra, mas eu estava ali representando o cristianismo, as igrejas, né? E ela falou assim: eu concordo com você em muitos aspectos, mas nós vamos continuar tomando chá. São muitos meses estudando alemão. E eu terminei ali, queridos. Eu fui para casa arrasada.
Espírito Santo, o Senhor não me ungiu. Eu queria realizar um milagre para aquela mulher se converter. Ela ainda não se decidiu. Mas na semana seguinte, lá estava eu e ela falou: eu quero falar para você que eu quero ouvir mais sobre Jesus. Porque você tem uma verdade. Porque eu vejo em você uma sinceridade, uma verdade. E eu quero ouvir, eu quero aprender. Então ela abriu a porta. O que as outras religiões, o que o espírita, seu vizinho, o budista, o que as demais religiões querem ver em você, queridos, é a prática, com certeza, das verdades da palavra, um coração aberto, um coração humilde. Eu ainda não a ganhei para Jesus. Eu discordo de muitas coisas, mas nesse primeiro ponto, um cristão amadurecido, um cristão cujas raízes estão fincadas realmente na palavra de Deus, um cristão que está crescendo realmente, aprofundando suas raízes, ele tem um coração grato, ele tem um coração que pratica a palavra de Deus, que tem fome e sede de praticar a palavra de Deus. Eu conheci lá um teólogo que sabia quase que recitar a Bíblia inteira e cometeu suicídio. Não é somente ler, mas é praticar, é render a nossa vida à palavra de Deus. Mas o que me impactou é que sim, ela me disse que eles são muito gratos em todo momento, expressam isso. Poderemos ver sim na tua vida que você está amadurecendo quando você expressar mais gratidão. Podemos ver sim na nossa vida, na sua vida, que estamos amadurecendo quando nós vemos que você é uma pessoa inclusiva. O que é isso? Que você não se isola, mas que você se esforça para estar no meio, para estar aqui. Parabéns! Você não quer só assistir o culto de casa pela internet. Você não quer pegar uma bandeja e ir para a internet e escolher o louvor que você gosta, o pregador que você quer ouvir, a coreografia que você quer incluir. E nem preciso dizimar, né? Estou lá. Uma bandeja. Ser inclusivo, presente, estar aqui e incluir pessoas no seu relacionamento no dia a dia. Visitar sim, comer junto sim, estar junto sim, não se isolar. Não se render ao isolamento. Maturidade é você estar no meio das pessoas diferentes do que você. Maturidade é você estar aqui ouvindo uma pastora que não fica aqui, mas de você estar aqui pagando preço, sabe, para estar junto, vestir a camisa, suar a camisa, transpirar essa camisa, para junto com seus pais e mães espirituais edificarem uma igreja forte aqui, queridos. Pagar o preço sim de estar no culto, pagar o preço sim de estar no grupo familiar, nas reuniões, e ser inclusivo, aproxima as pessoas de você. Vai você até elas. Chega de meninice no nosso meio. Por que não veio? Por que não foi? Por que não visitou? Por que não me ligou? Por que não mandou mensagem? Por que me excluiu do Facebook? Por que aquilo outro? Queridos, inclui, seja inclusivo. Puxe para perto de você. Faça a sua parte. Será uma expressão de maturidade. Penúltimo, um irmão em Cristo, amadurecido, ele é transparente, mas um transparente em amor, um transparente em respeito. Eu falo mesmo a verdade, eu sou sincero. Não, seja transparente em amor, em respeito e em temor. Com certeza vocês já são. E na minha lista, claro que na palavra de Deus essa lista não termina, mas na minha lista, amor à correção. O cristão amadurecido, ele tem amor à correção. Ele se submete à disciplina. E essa é uma frase, é uma mensagem do pastor Cote, lá de Curitiba. Um cristão amadurecido, um líder amadurecido, ele se submete à correção, que é o próprio Deus que nos disciplina. Quantas pessoas, ao serem disciplinadas, a primeira decisão que tomam é sair, é ir embora de casa. Nesses tempos viveremos sim momentos que veremos maturidade de líderes, de jovens, de casais, de homens, de mulheres, que permanecerão ainda debaixo da correção e da disciplina, porque expressarão maturidade, não meninice.
expressarão maturidade. Eu estou nesse processo, aprendendo. Quero te convidar a você a ficar de pé. Eu quero fazer alguns apelos que você não vai vir aqui na frente, mas o teu coração vai ser rasgado diante do Senhor. E a oração vai testificar com o teu espírito. Nos últimos meses eu li muitos livros sobre o tempo que estamos vivendo no Brasil e no mundo do cristianismo. Um tempo que falar as emoções. Um tempo que ser coach espiritual está na moda. Um tempo, sabe, que realmente você entrar e você se sentir sacudido. Mas eu ainda sou da moda antiga. Que a palavra seja ministrada ao teu espírito, onde haverá transformação. Podemos incrementar todas as coisas. Podemos te abraçar, podemos te carregar no colo. Mas um tempo que o Espírito Santo fala no nosso íntimo e confirma dentro do Espírito que está dentro de você e te convence do pecado, do juízo e da justiça. Um tempo que você não consegue correr, questionar, criticar, levantar o dedo. Um tempo que você se rende, se dobra. Uma geração rendida, uma geração de calos no joelho, não somente por orar, mas também por se quebrantar. Oh Deus, eu oro agora. Eu não sou mãe espiritual, Senhor, nesta família. Posso me colocar aqui hoje como uma irmã, Senhor, uma irmã falha. Mas eu sei que o Senhor quer nos restaurar como família, Deus. Como eu falei, a começar na nossa casa. E aqui num relacionamento entre irmãos, Senhor, um relacionamento de maturidade. Oh Deus. Levanta os Josés perdoadores e prósperos para abençoar os seus irmãos e irmãs. Levanta os Moisés com o ouvido colado na tua boca e com o coração para realizar milagres sobre a vida de uma irmã que o amaldiçoou. Com poder para curar a lepra, o câncer, a enfermidade na alma de pessoas, da esposa, dos filhos, do pai, dos irmãos. Levanta, Senhor, os Jóis, que talvez passaram por tanta luta, tanto desprezo, mas abrirão a sua casa para um banquete e receberão a família. Receberão a igreja para um GE, para um grupo familiar, para oração. Rasgarão, derrubarão as portas da casa e abrirão os braços. Jó viveu mais 120 anos, eu creio, 140 anos. Deus, homens e mulheres aqui que viverão, Senhor Jesus, a prosperidade espiritual, ministerial. Levanta os Davis dessa geração que ainda na caverna de Adulão receberá os irmãos que o criticaram, que o invejaram ministerialmente. Levante uma geração de Davi que vai cuidar do pai e da mãe com asilo político, que vai proteger os pais espirituais em oração. Ainda o pai que o desprezou na adolescência, que o esqueceu no meio lá das ovelhas,
que nem o chamou quando o profeta Samuel estava lá. Deus, eu sei que Davi perdoou a Jessé, a sua mãe e os seus irmãos. O homem segundo o coração de Deus. Senhor, nos dê o coração de Jesus, pagando um preço pelos seus irmãos e se posicionando com maturidade para se tornar o pai de muitos, o pai espiritual daqueles que o Senhor concede, líderes de grupo familiar, discipuladores, conselheiros, líderes de ministérios. Maturidade, tempo de maturidade, toda a meninice. Esvazia a tua mente, querido, toda a meninice, todo sentimento de vítima, todo questionamento, toda crítica. Renda-se ao Espírito Santo de Deus. Harabalarachais, recachoriandaraias, oriambalarachais. Eu falei com a pastora Marli que eu tenho um chamado missionário nessa noite. Eu tenho nas minhas veias missões desde os 11 anos de idade. Eu poderia agora orar para você ir para qualquer nação desse mundo, mas eu ainda quero orar para que você vá ao campo missionário mais difícil, mas o mais urgente, que é a sua família, a sua casa, a sua parentela. Eu não vou morar no céu sem os meus irmãos, sem o José, Sandra, Natália, Cristiane, Tião, Daniele, Rose, Adriano, Caleb, Manu, George. Não morarei no céu sem a Lauzi, sem o Renato, sem a Joquebede, sem o Simon, sem o Gabriel, sem o Zé Gabriel, sem a Saride, sem a Lia, a Isabela, sem o Noah. É a minha parentela. Cita a sua parentela. Com certeza lá estará o Ralph, a Maria e o Daniel comigo. O teu campo missionário é a tua esposa, é o teu esposo, são os teus filhos. Trabalhe na igreja, se dedique no grupo familiar, ganhe vidas, mas não se esqueça de orar pela sua família, pelo campo missionário que você tem pertinho de você, ou ainda que esteja longe, através de internet, mensagens. Quantos missionários podemos encontrar aqui nessa noite? Coloca a mão no seu coração. Quantos missionários dispostos a serem o irmão mais velho, amadurecido na sua casa, a ser a porta aberta para Deus entrar e restaurar? Quantos Josés, quantos Moisés, quantos Jóis, quantos Davis, quantos têm o coração de Jesus aqui? Para você ser um instrumento de redenção, salvação, reconciliação, cura, milagres. Oh, eu sou Deus. Aqueles que estão com a mão aí na altura do coração, repete uma oração comigo de entrega agora. Fala assim comigo. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu sou um irmão que dá trabalho. Eu preciso de Ti, Jesus. Tanto na minha família natural, quanto na minha família espiritual. Eu quero amadurecer. Eu quero crescer para baixo. Fincar raízes. Assim como o bambu chinês. Porque eu sei que o Senhor vai me dar o crescimento para o alto. Eis-me aqui, Senhor, semente lançada na terra, rendida. Trata-me, trata-me. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, para me tratar, me transformar. Eu serei a porta aberta na minha família e nesta igreja, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero devolver a palavra para os pastores que prosseguirão, não sei, com algum outro apelo. Já agradeço muito o teu carinho, o teu amor, e
já vou deixar a Bíblia ali e vou bem para lá, para frente, para te abraçar. Para você não ficar no maior fila, né? Já fico ali para te dar um abraço, amém? Obrigado, pastora Elisa.